Olá pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos à aula de inglês. E como nós havíamos combinado na semana passada, nessa semana nós vamos dar início ao estudo de algumas técnicas que são muito úteis para a decodificação de textos em inglês. Não só de textos em inglês, mas em qualquer outra língua. Essa técnica a gente chama de inglês instrumental. Dentro dela vão algumas técnicas interessantes que facilitam a leitura do texto. Você pode agregar o conhecimento que você já tem de inglês e agregar também os conhecimentos que você já tem da língua portuguesa. Essas técnicas vão ser extremamente úteis para vocês futuramente quando vocês estiverem realizando o vestibular ou o Enem. Bom, eu falei de Enem e falei de vestibular porque quando eu perguntei para vocês qual era o propósito de aprender inglês, muita gente citou o vestibular e citou o Enem. Mas evidentemente essas técnicas que vocês vão aprender hoje, elas vão ser úteis em sala de aula para a leitura dos nossos materiais, especialmente do livro didático ou de qualquer outro texto que porventura a gente vá trazer para a sala de aula para trabalhar. Ele vai ser útil também para pesquisa e vai ser útil também no seu futuro profissional, dependendo da carreira que você deseja seguir, para pesquisa, para agregar, de repente, para um material que você precisa formular, enfim, especialmente para pesquisa, vai ser muito útil. Perfeito. Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje. Lembrando que qualquer dúvida, você pode acessar os nossos canais aqui pelo Classroom e deixar sua pergunta, tá bom? Boa aula! Bom, primeiramente é importante dizer que esse tipo de técnica que a gente vai utilizar é utilizada para a leitura de materiais. Ele não requer que você saiba pronunciar adequadamente. Tá? Então, se você não sabe pronunciar exatamente como a palavra está escrita em inglês, não tem problema, porque o importante aqui é entender a mensagem. Tá? Esse tipo de inglês que a gente aprende, ele é chamado de inglês instrumental ou na sigla em inglês ESP, English for Specific Purposes, que quer dizer inglês para fins específicos. A primeira técnica que nós vamos aprender é chamada de scanning, que é uma leitura detalhada do texto, onde a gente tenta identificar informações específicas do texto. Acompanhe comigo a leitura do slide, por favor. O scanning consiste em uma rápida visualização do texto, como um scanner quando está digitalizando algum documento. Você precisa mover os olhos de cima para baixo na página, procurando palavras-chave, frases ou ideias específicas. O scanning é indicado para encontrar informações específicas, como números de telefone numa lista, palavras no dicionários, datas, endereços ou a fonte para a resposta de uma determinada pergunta. Usamos o scanning em textos desconhecidos para ver se nos interessa e se devemos prosseguir com a leitura. Após o scanning, você deve usar a técnica de skimming. Bom, agora que você já sabe o que é scanning, então vamos a alguns comentários. Primeiramente, com relação ao nome. Como você deve ter imaginado, esse processo de scanning funciona como se fosse um scanner passando por cima de um documento. Você passa as vistas pelo texto, tentando identificar aquelas palavras que são importantes ali, sejam elas as palavras chaves, sejam essas as palavras que você está procurando, elas estão identificadas em negrito, esteja em um subtítulo, etc. Então, imaginando que você vai procurar uma resposta para uma pergunta cuja informação que se pede é a seguinte: qual foi o ano do nascimento de fulano de tal? Evidentemente, você não precisa ler o texto inteiro para chegar a essa resposta. Você precisa apenas percorrer o texto o mais rápido possível, tentando identificar os números. Lá você vai encontrar provavelmente anos, e nesses anos a informação mais básica ali, provavelmente a informação nascimento e a informação que vem com os números. Mesma coisa vai acontecer se você estiver procurando por uma resposta que fala sobre o nome de uma cidade ou o nome de uma pessoa. Tudo o que você precisa fazer é percorrer o texto rapidamente para tentar localizar naquele texto onde você vai encontrar palavras iniciadas com maiúscula.
que é a indicação de nomes próprios. Então, essa é a técnica do scanning, é tentar localizar o mais rápido possível a informação que você precisa. A outra habilidade com a qual nós vamos trabalhar para a leitura de textos é chamada skimming. Essa palavra vem de um verbo em inglês, skim, que quer dizer ler, examinar superficialmente e rapidamente um texto. Então, é justamente essa habilidade que nós vamos utilizar aqui para a leitura desse tipo de material. Ela não é uma leitura detalhada, ela é uma leitura superficial e rápida. Enquanto o scanning é uma passagem rápida das vistas pelo texto, o skimming é uma leitura mais detalhada, porém não tão detalhada quanto faremos na leitura tradicional. Usamos o skimming também para localizar informações específicas, porém, e principalmente no skimming, queremos captar as ideias principais do texto. Em um romance, por exemplo, a pessoa pode ler o primeiro capítulo, os primeiros e últimos parágrafos de todos os capítulos e o capítulo final inteiro. Assim, um livro de 800 páginas pode ser compreendido em quase sua totalidade em pouco menos de uma hora. Nos textos em inglês de áreas específicas, às vezes tudo o que precisamos é saber a resposta da pergunta do título. Certo. No skimming, diferentemente do scanning, nós vamos fazer um pouco mais de leitura. No scanning, você faz aquela leitura tentando localizar as palavras, de repente nomes, números, como eu havia dito. Mas no skimming, você vai fazer leituras de trechos desse texto. Ele não vai ser aquela leitura, evidentemente, que vai passar por todas as palavras, todo o texto. Você vai fazer seleções de parte do texto. Pode ser o início do parágrafo, pode ser ou o primeiro parágrafo e o último, dependendo dos textos mais curtos. E se for muito material, você pode ler o início de cada capítulo, o final dele e assim sucessivamente. Um outro ponto extremamente importante na leitura de texto, não só em inglês, mas em qualquer outra língua, seja espanhol, italiano, qualquer outra, é o contexto, que é a previsão de ideias e de pensamentos. O contexto é a relação entre o texto e a situação em que ele ocorre dentro do texto. É o conjunto de circunstâncias em que se produz a mensagem que se deseja emitir, lugar e tempo, emissor e receptor, etc., e que permitem a sua correta compreensão. Em outras palavras, quer dizer que você precisa considerar o texto que você está escrevendo, para quem você está escrevendo, qual o tipo de mensagem que você deseja transmitir. Por exemplo, se você tem um convite, e esse convite você vai mandar para o seu amigo no WhatsApp chamando para um aniversário. Evidentemente, o tipo de palavra que você vai utilizar vai ser totalmente diferente de um convite que você vai fazer para uma pessoa que você não tem tanta intimidade. Vai ser ainda mais diferente se esse convite, por exemplo, for de uma autoridade para uma outra autoridade, convidando para um evento oficial. Então, o tipo de linguagem que a gente vai utilizar aqui vai ser totalmente diferente, embora a situação seja basicamente a mesma, a emissão de um convite. No entanto, eu estou considerando para quem eu estou mandando e a situação de formalidade e de informalidade. Ainda quando você estiver lendo um texto, é extremamente importante que você preste atenção nas evidências tipográficas, que são nomes próprios, números e sinais de pontuação. Por exemplo, as aspas indicando uma citação, que juntamente com o reconhecimento das palavras cognatas ajudam na compreensão do texto. Essas evidências tipográficas, elas são a maneira com que o texto foi impresso, como as palavras aparecem ali no texto. Eles têm algumas diferenças quando você presta atenção no formato deles. Às vezes são palavras em itálico, às vezes são palavras destacadas em negrito, às vezes são palavras ou até mesmo parágrafos inteiros marcado por separação de aspas, que está indicando ou a citação, um trecho recolhido de um texto, por exemplo, de um outro texto, ou, por exemplo, a fala de uma pessoa. Então, é importante que você preste atenção nesse tipo de evidência tipográfica, nessa maneira com que as palavras aparecem diferenciadas num texto, porque elas vão ajudar na compreensão. Além disso, o conhecimento de mundo
Ele é extremamente importante para a leitura do texto. Acompanhe a leitura, por favor. Todos lemos um texto já com uma bagagem cultural e de vida. Depois de saber qual é o assunto do texto, fazemos uma busca nos nossos registros sobre ele e utilizamos nosso conhecimento de mundo para agilizar nosso processo de compreensão do texto. Tudo o que vivenciamos, experimentamos, interpretamos dessas experiências forma a nossa visão do mundo. Sua opinião sobre aborto, racismo, redução da maioridade penal, adoção de crianças por casais gays, casamento entre pessoas do mesmo sexo e qualquer outro assunto é a sua visão de mundo. A palavra hacker, por exemplo, desperta diferentes reações, variando entre admiração e criminalidade. Essa visão do mundo faz com que o texto seja interpretado de diferentes maneiras por leitores variados. Ao ler um texto, se aquele assunto fizer parte do seu repertório, a leitura fluirá com mais facilidade, porém tendendo a confirmar o que você já sabia. Então, o conhecimento de mundo de cada pessoa, ela vai variar de acordo com o tipo de texto que ela lê, com o tipo de filmes que ela assiste, com o tipo de assuntos que lhes interessam, por exemplo, ou até especificamente no caso de pessoas que já têm formação, de acordo com a área dela. Por exemplo, uma pessoa da área de biologia discutindo com uma pessoa da área de, digamos, letras, que é o meu caso, por exemplo. Varia, porque o conhecimento de mundo, a bagagem cultural, os textos que a pessoa da área de biologia já leu e tem, é muito diferente do que eu já tenho. Então, a leitura que você vai fazer do texto, a sua compreensão, ela está muito relacionada a essa bagagem cultural. Por exemplo, se você é uma pessoa que só costuma ler determinado tipo de material, provavelmente quando você tiver que lançar mão de leitura de outro tipo de material, você vai ter um pouco mais de dificuldade. No entanto, se você é um tipo de pessoa que lê de tudo, que varia nos seus assuntos, que acompanha as notícias, que lê bastante material relacionado não só à área que você gosta, mas à área de interesse geral, esse tipo de leitura de materiais, eles vão fluir muito mais facilmente. É importante também ficar atento aos grupos nominais. Ficar atento e também reconhecer esses grupos nominais. O que são eles? São a combinação de substantivo e adjetivo, exemplo, carro novo, comunicação lógica, frase comum, etc. Saber reconhecer os grupos nominais também ajuda no processo de compreensão do texto. No caso do inglês especificamente, é importante você prestar atenção, por exemplo, e saber reconhecer que a maioria dos adjetivos, isso quase 99% das vezes, vai aparecer antes do substantivo, ao contrário do que acontece em português. Também é importante ficar atento com aqueles termos, por exemplo, o verbo é regido com a preposição tal, que a gente chama em português de regência. Por exemplo, você tem expressões em inglês talk to, talk with. E você também tem aquelas combinações que, se você for analisar separadamente, uma palavra por palavra, elas não vão fazer sentido. É o exemplo, por exemplo, de wake up. É o exemplo, por exemplo, daquilo que a gente chama em inglês de phrasal verbs. São, por exemplo, turn the volume down, abaixar o volume. Então, esse tipo de expressão, mesmo em português, é importante que você preste atenção na maneira com que elas aparecem, porque elas só fazem sentido se elas estiverem agregadas com outras palavras. Isso significa que, quando você separa e tenta entender elas isoladamente, elas não vão fazer muito sentido no texto. Portanto, esses grupos nominais são extremamente importantes para a compreensão do seu texto também. As palavras, tanto em português, quanto em espanhol, quanto em inglês, elas pertencem a determinadas classes, que são chamadas classes gramaticais. Às vezes uma mesma palavra ela pertence a 2, 3 ou até mais categorias de palavras. É importante reconhecê-las, saber identificar quem é verbo, quem é substantivo e quem é o adjetivo. Assim como em português, em inglês existem 10 categorias de palavras, 10 classes gramaticais, que são adjetivo, advérbio, artigo, conjunção, interjeição, numeral, preposição, pronome, substantivo e verbo. E em inglês elas são muito parecidas, a maneira com que elas são escritas e são pronunciadas também são parecidas com o português. Por exemplo, adjective, adverb, article, conjunction, interjection,
numeral, preposition, pronoun, noun and verb. A única que não é parecida aí, que a gente não considera como uma palavra cognata, que são essas que a escrita são idêntica e têm o mesmo significado em português, é justamente substantivo. A gente chama de noun. Todas as demais elas são muito parecidas. Entre elas, existem 3 grupos que são extremamente importantes, porque são os grupos de maior informação dentro de uma frase, que é o pronome, o substantivo e é o verbo. No caso do substantivo, ele é importante porque ele pode indicar o sujeito. E no caso do verbo, ele vai indicar a ação, por exemplo, o que o sujeito fez ou deixou de fazer. E no caso do pronome, ele pode substituir esse substantivo, porque ao invés de ficar repetindo o presidente em um texto, eu posso substituir o termo o presidente por um pronome ele, por exemplo. Embora a aula de inglês instrumental seja com foco na leitura, é sempre apresentada um pouco de gramática, que é para dar um pouco de liga no texto, aprendendo os tempos verbais, os modos. Então a gramática ela é um outro importante aliado na leitura e para a interpretação de texto. O verbo vai indicar a ação, como já havia falado, e o pronome nos dá uma pista da autoria. Nosso sujeito do texto é aquele sobre quem se diz alguma coisa. Em inglês, a gente faz essa divisão para facilitar, imaginando que você tem uma sentença simples. Você tem lá o seu sujeito e ele, na maior parte das vezes, ele vai aparecer no início da frase. Em seguida, você tem o verbo e o restante a gente considera como um complemento. Isso imaginando uma sentença simples e que não vai ter muita complexidade e elas podem variar, evidentemente, mas na grande maioria das vezes é assim que ela aparece. E é assim que ela aparece especialmente em textos jornalísticos, que por uma facilidade de leitura, para melhor fluir com mais rapidez, evita-se fazer aquele texto cheio de arranjos, que é aquilo que você encontra, por exemplo, em textos literários, em que você altera, por exemplo, a posição do sujeito. O sujeito às vezes aparece no início, às vezes no meio, às vezes no final de uma frase. Isso é muito característico de textos literários, não é muito de textos jornalísticos. Na frase que a gente tem aí, por exemplo, você tem ver destacado aí o sujeito, de preto, na cor laranja o verbo, e o restante a gente considera como complemento. Eu já havia destacado lá anteriormente que o pronome é extremamente importante na leitura dos textos em inglês, porque ele pode ocupar a posição de sujeito, substituindo os substantivos. Então, o estudo dos pronomes do caso reto, I, you, he, she, it, we, they, e os oblíquos, me, you, him, her, it, us, them, e também os demonstrativos, this, that, these, those, é feito com ênfase no processo de compreensão do texto para verificar quem ou o que fez tal coisa. É importante que você conheça eles. Eu acredito que você já saiba de cor e salteado todos eles. Você tem o I para eu, you para você ou vocês, e no caso do inglês você sabe que nós não temos distinção entre o você e o vocês, é o mesmo. E o verbo também é o mesmo. He para ele, she para ela e it para ele ou ela, imaginando que esse ele ou ela é qualquer coisa que não seja humano. Pode ser a cadeira, pode ser o cachorro, pode ser o inseto, pode ser a cidade. Então esse ela, quando a gente se refere, ele é ou ele é usado it. We para nós e they para eles ou elas. E no caso dos pronomes oblíquos, você tem aí a frase she told me, she told us, she told him, she told them the truth. Então, esse tipo de pronome, os pronomes oblíquos, eles normalmente são utilizados para complementar a ideia de um verbo, né? A informação que o verbo precisa expor. Por exemplo, ela me disse a verdade, ela nos disse a verdade, ela lhes disse a verdade. Nós temos aí os pronomes demonstrativos. Vamos dividi-los da seguinte maneira. Primeiramente, singular e plural. Para as formas singular,
você tem aí this, esse, essa, este ou esta, e that, aquele, aquela ou aquilo. Para plural, nós temos esses, essas, estes, estas, que é a palavra these, e those, para aqueles e aquelas. Uma coisa interessante a se notar em inglês é que, diferentemente do português, não tem flexão de gênero. Ou seja, você não tem uma palavra que vai ser usada como o pronome demonstrativo, que vai indicar o masculino e o feminino. Além do singular e do plural, você tem essa diferenciação entre aquilo que está perto e aquilo que está longe. Para aquelas coisas que estão próximas de quem está dizendo, você usa these e these, essas que aparecem na primeira coluna. Para aquelas coisas que estão distantes de quem fala, that e those. É assim que ela é utilizada, tanto para aquilo que você estiver apontando, quanto aquilo que foi mencionado num texto. Por exemplo, algo que foi dito muito recentemente num texto, muito próximo, de repente no mesmo parágrafo, de repente você utiliza algum pronome que indique proximidade com aquilo que foi falado. No entanto, se ele está distanciado, você vai usar that e those. Então, notar essas diferentes nuances de utilização dentro do texto, elas são importantes, porque você precisa, caso você não consiga identificar a quem esses pronomes demonstrativos estão indicando, voltar na leitura anterior para ter uma compreensão completa do texto. Linking words são as conjunções, aquelas palavrinhas que ligam as orações. And, but, however, although, etc. E são importantíssimas na leitura de um texto, pois alinhavam as ideias apresentadas. Você se lembra que lá atrás eu falei sobre sujeito, verbo e complemento, imaginando que você tem uma sentença simples. No entanto, as orações que são mais complexas, elas utilizam de linking words, que são justamente essas que tornam o texto muito mais atrativo, tornam o seu texto mais interessante e muito melhor escrito. Então, conhecer essas palavras que formam elo entre duas orações diferentes são importantes para a compreensão do texto. E a gente vai conhecer algumas delas agora. Entre os vários grupos de palavras consideradas como linking words, a gente tem em inglês aquelas que são utilizadas para dar ênfase, aquelas que dão a ideia de adição, de contraste e aqui indicam ordem. Entre aquelas palavras utilizadas para ênfase, nós temos undoubtedly, indeed, obviously, particularly, or in particular, especially, clearly, importantly, absolutely, definitely, without a doubt, never, it should be noted. Aquelas que dão a ideia de adição, addition, additionally, in additional, furthermore, also, to, as well as that, along with, besides, in addition, moreover, not only, but also, in addition to this, apart from this, e nos grupos de contraste, contrast, unlike, nevertheless, on the other hand, nonetheless, despite, in spite of, in contrast to, while, whereas, alternatively, conversely, even so, different from. E naqueles grupos que indicam ordem, nós temos order, first, firstly, second, secondly, third, thirdly, finally, at this time, following, previously, before, subsequently, above all, last but not least, first and forevermore. Esses grupos de palavras, alguns deles são substituíveis, você pode trocar um por outro. Alguns deles você precisa utilizar ou um ou outro, aí vai depender da sequência, por exemplo. No grupo de ordem,
você tem lá first, quer dizer primeiro, e firstly, primeiramente. Evidentemente, você não pode colocar isso no final do texto, ou você não vai encontrar isso no final do seu texto. Então ele tem a ordem, primeiro, segundo, terceiro, e você tem aquelas outras que podem ser utilizadas tanto na segunda vez, na terceira, na quarta. Você vai encontrar esse grupo de ordem, por exemplo, em textos que indicam como preparar uma receita, como executar determinada função no computador, principalmente se você estiver pesquisando algum texto sobre como corrigir um problema no seu computador. Você vai encontrar em inglês, você vai achar esse tipo de palavra. First, secondly, third, finally. Então, primeiro, segundo, em seguida, ou finalmente, né? Então, finalmente seria a nossa última etapa. As demais, conquanto que elas não sejam primeiro, segundo, terceiro, elas podem ser alternadas. Uma outra observação com relação a esse grupo de palavras, essas linking words, é que elas podem vir com uma única palavra, 2, 3, até 4 palavras ao mesmo tempo. Ela faz parte, aliás, daquele grupo que nós chamamos de grupos nominais. Então, um grupo de palavras, pode ser 2, 3 ou 4, que dá uma única ideia. Então, é bom ficar atento a esse grupo de palavras. Além disso, algumas dessas palavras elas terminam em ly, que é característico dos advérbios em inglês, advérbio de tempo, de modo, especialmente advérbio de modo, que substituindo pelo português seria mais ou menos como o nosso mente. Então, particularmente, especialmente, aí você tem palavra particularly, especially, clearly, claramente. A fixação. Você já conhece esse termo, você já estudou isso em língua portuguesa. E ele é também importante, interessante para a sua compreensão de palavras em inglês. A fixação está relacionada aos prefixos e os sufixos que são adicionados às palavras para poder alterar o sentido da palavra ou alterar a classe gramatical. Acompanhe comigo a leitura do material. A fixação é o estudo dos sufixos e prefixos, que geralmente são de origem grega e latina e ajudam imensamente na compreensão. São os prefixos e afixos que contribuem para a compreensão da palavra e do texto, ampliando seu vocabulário a partir de um número reduzido de verbos ou palavras. Os sufixos ed e ing acrescentados ao verbo delete, excluir, formam as palavras deleted, excluído, e deleting, excluindo. Em livros de português você encontra uma extensa lista de prefixos e sufixos gregos e latinos. Use algum tempo estudando-os. A indicação para que você estude os prefixos e sufixos em português é bem simples. Muitos dos prefixos e sufixos em inglês são parecidos com o português. Eles se comportam da mesma maneira. Tem, evidentemente, algumas variações de significado e tem também alguns que nós não utilizamos em português e que é utilizado em inglês. Mas na grande maioria das vezes eles são extremamente parecidos. E se você entender em português, você também vai entender como a palavra está se comportando em inglês. Palavras cognatas, que são também conhecidas como palavras transparentes. Palavras cognatas são aquelas que se parecem com palavras da língua portuguesa e que têm significado semelhante. Nós dividimos elas em 3 tipos. Aquelas que são iguais, do estilo federal, animal, que só vai mudar, na verdade, a pronúncia, mas a escrita é idêntica, federal, animal, e aquelas que são muito parecidas, family, republic, família, república, e aquelas que são mais ou menos parecidas, princess, established, princesa, estabelecido. Aproximadamente 25% das palavras de um texto são cognatas, e isso também inclui os afixos, sufixos e prefixos. Uma das coisas que é importante fazer com um texto em inglês é o brainstorm, que nada mais é do que juntar todas as ideias que você tem com relação àquele assunto. Depois de analisar o título e identificar algumas palavras, você já sabe mais ou menos sobre o que é o assunto, você começa a relacionar todas as ideias que vêm à sua cabeça com relação àquele tema.
A apresentação visual do texto também é importante porque ela te dá pistas sobre que tipo de texto é aquele. Por exemplo, uma poesia tem um formato diferente de uma receita, que tem um formato totalmente diferente de um artigo científico. Então preste atenção na estrutura. Outro ponto é com relação à aplicação das técnicas de leitura. E essas técnicas elas vão desde o skimming, scanning, identificação de palavras cognatas, etc. O conhecimento do idioma, ele também é importante. Portanto, você tem que identificar, aprender palavras novas, aprender mais sobre a estrutura da língua. Então isso vai te ajudar, vai facilitar a leitura do teu material. Conhecimento sobre o assunto é extremamente importante. Se você domina determinado assunto, tema que você está lendo, evidentemente, mesmo em inglês, isso vai facilitar muito para você a compreensão do texto. Se você já tem um pouco de dificuldade ou não conhece absolutamente nada do texto, é importante, inclusive, fazer uma pesquisa sobre o assunto antes de aprofundar na leitura do texto em inglês. Palavras repetidas num texto, ele quer dizer alguma coisa. Geralmente essas palavras repetidas, eles são as palavras-chave. Ele está repetindo várias vezes ali porque ele tem uma carga de importância para aquele material. Portanto, se você conhece aquela palavra, ótimo. Se você não conhece e consegue deduzir o significado dela pela leitura do texto, pelo contexto, maravilha. Agora, se é aquela palavra você não conseguiu nem deduzir e não conhece ela, é importante que você pesquise, porque se essa palavra se repetiu várias vezes naquele texto, é porque ela é extremamente importante para a compreensão daquele material. Reconhecimento de palavras e de vocabulário, ele está muito atrelado à maneira com que aquela palavra se comporta. Se você conhece a fixação, sufixação, conhece que tipo de alteração determinado sufixo ou determinado prefixo agrega a uma palavra que você já conhece, isso vai facilitar a sua leitura e você não vai precisar interromper a leitura para pesquisar aquela palavra. Finalmente, nós chegamos na parte que nós discutimos anteriormente com relação ao reconhecimento de palavras transparentes ou palavras cognatas, que são aquelas que são muito semelhantes e em um texto, dependendo do grau de sofisticação, se ele é um texto muito informal, talvez você tenha poucas palavras cognatas. Mas se ele for um texto mais formal, a possibilidade de você encontrar muitas palavras parecidas com o português, cujos os significados são os mesmos em inglês, é muito grande. Então fique atento a essas palavras, porque ela vai ajudar na compreensão. A gente havia falado que cerca de 25%, 30% do texto é feito de palavras cognatas. Quando nós falamos sobre prestar atenção no tipo de estrutura do texto, é porque alguns textos especialmente, eles trazem algumas informações que são muito comuns, são informações repetidas. É o caso, por exemplo, de uma receita. Em uma receita você vai encontrar muita informação numérica, vai encontrar xícara, colher, pitadas, porque são comuns em receitas. Já em um currículo, por exemplo, você vai encontrar informações que são totalmente diferentes de uma informação de uma receita. Você vai ter, por exemplo, o nome, a formação acadêmica, experiências profissionais. Então, quando você pega um texto em inglês, é importante que você pense primeiro no tipo de informação que esse tipo de texto traz, porque assim você já consegue adivinhar muitas daquelas informações. Bom, é importante deixar claro que lá atrás, quando eu falei sobre aquelas palavras que se repetem pelo texto e que são extremamente importantes para a compreensão dele, eu não estou, obviamente, falando daquelas palavras que são tão comuns, tão corriqueiras, que é inevitável você escrever uma única sentença sem repeti-las. É o caso, por exemplo, dos artigos. Em inglês, existe um único artigo. Ele serve tanto para o masculino quanto para o feminino e serve tanto para o singular quanto para o plural.
Enquanto em português nós temos o, os, a, as, diferenciando singular e plural masculino e feminino, em inglês você tem apenas o artigo definido the. O que vai fazer diferença ali é a palavra que segue, se ela vai ser no singular, se ela vai ser no plural, ou se ela estiver indicando um substantivo masculino ou um substantivo feminino. E tem também os artigos indefinidos, que em inglês são apenas dois. O primeiro é a ou a e o segundo é an. E são a mesma coisa. Significa uma, uma. Não tem diferença. A única questão aqui do uso está relacionado à palavra que segue nele. Se é uma palavra iniciada com consoante, com som de consoante, você utiliza um. Se é iniciada com som de vogal, você utiliza outro. Mas para a distinção entre leitura, não vai fazer nenhuma diferença. É sempre a mesma coisa. Ou seja, quando você encontrar um a ou an no texto, você já sabe que ele significa uma. Simples assim. Quando você estiver fazendo a leitura de um texto em inglês, é importante se atentar para o fato de que cada parágrafo ele contém uma ideia central. E se você for trabalhar com um texto em que você precisa traduzir esse texto, você não precisa focar em todas as palavras. Você precisa apenas extrair as ideias centrais daquele texto. Você iria, na verdade, enxugar esse texto. Veja esse exemplo. Jair Bolsonaro, presidente da República do Brasil, disse em Nova Delhi, capital da Índia, que os dois países, embora distanciados geograficamente, têm muitos pontos de aproximação econômica, social e cultural. Então, você poderia sintetizar da seguinte maneira: Bolsonaro e Nova Delhi, Brasil e Índia com muitos pontos de aproximação. Pronto, era basicamente o que o texto tinha para oferecer e é basicamente aquilo que você precisa transcrever na sua tradução. Finalmente, mas não menos importante, eu tenho que dizer que um bom leitor, ele sabe que ele tem que se preparar antes de ler o texto, ele tem algo a fazer durante a leitura e ele tem também algo a fazer após terminar a leitura daquele texto. Então vamos listar aqui as características de bons e maus leitores. O bom leitor, antes de ler o texto, ele vai ativar o conhecimento prévio, ele vai estabelecer um propósito para aquela leitura e vai escolher as estratégias apropriadas para se ler aquele texto. Já o mau leitor, ele começa a ler sem preparação, lê sem saber porquê e lê sem considerar o material. Durante a leitura, o bom leitor, ele foca a atenção na leitura, antecipa e prediz, ele consegue imaginar o que vai ser dito ali naquele texto, ele usa as estratégias de reparo quando ocorrer falta de compreensão, ele utiliza pistas contextuais para compreender termos novos, não vai ficar recorrendo ao dicionário o tempo inteiro, utiliza a estrutura do texto para ajudar na compreensão, utiliza, organiza e integra informação nova. Já o mau leitor, ele vai se distrair facilmente, lê para chegar ao fim, está louco para acabar com aquele texto, não sabe o que fazer quando ocorre falta de compreensão, geralmente se chateia, fica irritado, não reconhece o vocabulário importante, não reconhece qualquer tipo de organização, adiciona a nova informação ao invés de integrá-la. Depois de ler o texto, o bom leitor, o que ele vai fazer? Reflete sobre o que foi lido, resume as ideias de maior importância, e isso é extremamente importante para a compreensão do texto, para que você não precise voltar para poder verificar de novo informações. É a síntese de ideias que vai facilitar você linkar ali o pensamento e recobrar aquele texto todo. Ele também vai procurar por informações extras em outras fontes. Ele não vai simplesmente confiar naquela fonte. É o mesmo caso que acontece com os materiais que nós encontramos na internet. De cara, a primeira informação, ela pode não ser informação confiável. De repente, você precisa recorrer a outras fontes. Já no caso do mau leitor, ou o leitor inexperiente, o que ele vai fazer? Ele para de ler e para de pensar. Terminou o texto, terminou o trabalho, não tem mais o que fazer. E acha que o sucesso é resultado da sorte.
esse é o mau leitor. Eu acredito que todos vocês estejam elencados nas características de bons leitores ou leitores proficientes. Bom, pessoal, nossa aula de hoje termina por aqui. Eu gostaria de lembrar vocês que aqui no Classroom você consegue encontrar todo o material que eu utilizei para essa videoaula. Ela vai estar disponível no formato de PDF e você pode fazer o download para acompanhar o vídeo e também para fazer uma leitura posterior. Após ler o material, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar a sua pergunta aqui no Classroom. E por falar em Classroom, toda vez que você for acessar a sua aula, verifique primeiro as informações que estão dispostas na entrada aqui no mural. Em seguida você se encaminha para a parte de atividades e verifique direitinho quais são as orientações dadas lá no mural para que você realize aquela tarefa para aquele dia. É importante lembrar de uma coisa, não basta apenas que você entre e acesse o Classroom e que indique que entrou na aula só para receber a chamada. Vai ter atividade, perceba bem as orientações que são dadas para que você não perca, porque a sua participação vai ser contada justamente pela atividade em si, tá bom? No mais, vejo vocês na próxima aula. Um abraço.